Olá a todos, é com muita alegria no coração, com muita satisfação poder estar aqui com vocês hoje para mais uma conversa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade de mais uma vez podermos estarmos juntos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o qual nos traz muito aprendizado e que consigamos colocar em prática esse nosso aprendizado, pois sem vivenciar o que a gente aprende, de nada nos adianta. Que assim seja. Antes de iniciarmos a nossa palestra, eu trouxe o capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, Examina-te, que é o capítulo 3, para a gente ler, pois eu acho que tem bastante a ver com o tema que estudaremos hoje. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente a disputa desnecessária, cuida de teu coração, para que o caminho seja menos ingrato. Mas, se atendesses ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglória, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Que assim seja. Eu achei bem interessante e bem pertinente essa leitura para que iniciemos a nossa palestra, tá? Que hoje nós trataremos do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos, necessidade da encarnação, que é o item 25 e 26. Tá? É um capítulo muito importante, bastante interessante, como todos os outros do Evangelho, mas pelo motivo de ainda muitos irmãos nossos trazerem essa não compreensão do que é encarnar e reencarnar. Então esse tema vem nos trazer bastante esclarecimento sobre isso. No item 25, quando Kardec fala sobre a necessidade da encarnação, que através de Santo Agostinho obtém a resposta, e no item 26 comenta, né, sobre ela também, Kardec indagou sobre a encarnação e os espíritos responderam a ele como se ele tivesse perguntado sobre reencarnação. Tá? Então, uma vez que nós deveríamos, primeiramente, tentar trazer o discernimento de encarnação e reencarnação para nós e trazer a importância dos dois para a nossa evolução, tá? Encarnar é viver em um corpo físico, não implicando em nenhuma conotação adicional com respeito à quantidade de vezes em que isso é possível a um único espírito. Quando queremos saber por que necessitamos encarnar, nossa dúvida é quanto ao ser ou não ser possível evoluir o tempo todo na espiritualidade, sem jamais interagir com a matéria bruta. E reencarnar é quando estamos falando sobre a necessidade do espírito encarnar ou não mais de uma vez. Tal questão está relacionada ao percurso necessário para que possamos evoluir e a verificarmos
se uma única vida é tempo bastante para tal intento. Então, o item 25 do Evangelho pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. E aí, mais uma vez, vemos a soberania e justiça de Deus, que distribui tudo igualmente para todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório e uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Então, gente, a necessidade da encarnação é cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios de Deus. É desenvolver a inteligência, pois a intelectualidade é fácil de adquirirmos, basta estudarmos, lermos livros e mais livros, mas temos que desenvolver juntamente, paralelamente à intelectualidade, a inteligência, a moral, senão de nada nos serve simplesmente devorarmos as obras básicas, devorarmos qualquer enciclopédia que seja e não desenvolvermos a moral juntamente, que é muito difícil as duas saírem juntas, né? E passar pela experiência do uso do nosso livre-arbítrio. Para isso, então, é a necessidade da encarnação. Muitas vezes algum irmão nos pergunta sobre o porquê de precisarmos encarnar, uma vez que, segundo afirma, né, várias obras espíritas, vários autores espirituais, tudo que se encontra na Terra também se encontra no plano espiritual, né? Pois lá também é possível praticar a reforma íntima, evoluir pelo estudo sério, pelo trabalho caritativo e dedicado e amoroso, né? A resposta a tal questionamento é justamente o tema da primeira parte desse nosso estudo de hoje, isto é, saber qual a real necessidade da encarnação, qual a real necessidade de vivermos em um corpo material e de interagirmos com a matéria bruta para podermos evoluir até a perfeição. Falando em livre-arbítrio, aquele que usa com zelo seu livre-arbítrio transpõe rapidamente e menos penosamente a sua marcha reencarnatória. Aquele que usa mal prolonga sua marcha reencarnatória, tornando aí sim um castigo. E aí nós pegamos no Livro dos Espíritos e vemos lá a questão 132. Qual é o alvo da encarnação dos espíritos? Aí a resposta: Deus a impõe com a finalidade de fazê-los chegar à perfeição. Os espíritos passam pela experiência da encarnação visando objetivos. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Esta é a expiação. Então vejamos, a encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. É para executá-la que, em cada mundo, toma um corpo constituído de matéria essencial, a fim de nele cumprir as ordens de Deus. Desta forma, concorre ele à obra geral, avançando progressivamente. A ação de seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, nessa mesma ação, encontrassem um meio de progredir e de aproximar-se dele. É assim que, por uma lei admirável da providência, todas as coisas estão interrelacionadas e tudo é solidário na natureza. Mais uma questão que nos traz bastante discernimento, a 196 do Livro dos Espíritos. Desde que os espíritos não se aperfeiçoam, senão por meio do sofrimento e das tribulações da existência corporal,
conclui-se que a vida material é uma espécie de crivo ou de cadinho pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição? Sim, é precisamente isso. Eles melhoram por meio das provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas só ao fim de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, em um tempo mais ou menos longo, e, segundo os seus esforços, o alvo que colimaram. Tá? Então está mais claro, né? Cada vez mais, através das obras de Kardec, que realmente é necessário que passemos pela matéria bruta para ir nos purificando, até chegarmos a espíritos puros. Então, tem várias obras que a gente encontra essa necessidade. A questão 66. Como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode depurar-se ao submeter-se à prova de uma nova existência? 166A. De que forma a alma realiza essa nova existência? Por meio de sua transformação como espírito? Ao depurar-se, a alma experimenta, sem dúvida, uma transformação, mas para isso lhe é indispensável a prova da vida corporal. A 166B. A alma passa por muitas existências corporais? Sim, todos nós temos várias existências. Aqueles que dizem o contrário querem mantê-los na mesma ignorância e questão. Esse é o seu desejo. Então, gente, por diversas vezes nos é mostrado que realmente precisamos interagir com a matéria bruta, que precisamos passar aqui para que nossa evolução se conclua, se faça de uma forma mais rápida, pois senão ia demorar muito. E aí a gente pergunta, e qual a necessidade da reencarnação? Uma vez que acreditamos serem as leis de Deus soberanamente justas, somos forçados a admitir que fomos todos, sem exceção, criados no mesmo estágio inicial, isto é, simples e ignorantes, dotados do mesmo potencial evolutivo que nos levará à perfeição. Interessante, né? Quanto mais vezes reencarnamos, mais vezes constatamos que realmente todos fomos criados, sem exceção, simples e ignorantes. E todos começamos do mesmo ponto inicial, do mesmo estágio inicial. E aí, conforme cada um, a sua evolução acontece. Não adianta a gente querer que todos evoluam juntos. Isso vai ser... não existe isso, pois cada espírito é diferente do outro. Cada um é uma individualidade. E a encarnação como na Terra, como é? Limita-se a mundos inferiores. Depende do espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Mais uma pergunta para debatermos. A 175. Haverá alguma vantagem em voltar-se a habitar a Terra? Nenhuma vantagem em particular, a menos que seja em missão, caso em que se progride aí, como em qualquer outro planeta. Está aí mais uma afirmação que nos interessa muito, não é? Que estarão querendo dizer os espíritos ao afirmarem de modo tão peremptório que permanecer na espiritualidade é o mesmo que estacionar. O raciocínio de nossos irmãos nos estava conduzindo à conclusão contrária, não é mesmo? Aqueles que pensavam que simplesmente não precisávamos encarnar na Terra, simplesmente ficando na espiritualidade já alcançaríamos a perfeição. E aí a pergunta 175A. Não seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Não. Estacionar-se-ia. E o que se quer é caminhar para Deus. Ou seja, somos centelhas divina. Todos nascemos simples e ignorantes, mas rumo à perfeição. Um dia seremos todos anjos, todos espíritos puros, seres angelicais, e ajudaremos também na cocriação do universo. Reencarnações no mesmo mundo. Quais as finalidades? Reparação dos danos recíprocos, estabelecimento de base espiritual nos laços de família e fortalecimento da solidariedade
fraternidade e igualdade. E aí falamos sobre evolução no mundo espiritual e evolução no mundo material. Em diversas obras espíritas, a mediunidade nos traz ensinamentos de como as coisas se passam no mundo espiritual. Ensinamentos esses que aprendemos, por exemplo, que nossa real identidade no mundo espiritual é transparente, podendo nossos inimigos de outras eras reconhecer-nos sem grande dificuldade, ao contrário do que ocorre quando estamos encarnados, onde uma nova personalidade nos esconde dos desafetos que nos queiram prejudicar. Fica sabendo também que não há dissimulação no plano espiritual, sendo nossos pensamentos e emoções facilmente percebíveis por quem esteja em nossa faixa de sintonia. Ou seja, se encarnados precisamos da fala, né? Precisamos do ar para conduzir a nossa fala, para que as outras pessoas compreendam, no mundo espiritual não precisamos nada disso, não é? No mundo espiritual, simplesmente pensamos e pelo nosso pensamento, outros espíritos que estejam na mesma faixa vibratória nossa, vem o nosso espírito, o nosso pensamento. Então é muito fácil, é difícil, não dá para esconder as coisas no plano espiritual, não é? Qualquer tentativa de nos reconciliarmos com alguém a quem tenhamos prejudicado no passado, incorrerá em fracasso, se estivermos no plano espiritual, uma vez que nosso medo da reação de nossos desafetos ou nossa postura defensiva contra a sua possível vingança estarão sempre a nos denunciar. Do mesmo modo que um cão, se nós fazendo uma analogia um pouco chula, né? Quando nos aproximamos de um cão, o cão, ele, sem falarmos nada, o cão, ele percebe, ele tem a percepção se vamos atacá-lo ou se estamos com amor no coração para eles, ou seja, ele reage, né, a qualquer pensamento amoroso nosso ou agressivo, né? E aí ele reage às nossas percepções. Mesma coisa é no plano espiritual. A gente pensou, já foi. Quem está na nossa sintonia vai saber o que estamos pensando, não é? Então aí ficamos impossibilitados de nos reconciliar com nossos desafetos do passado e fazendo cada vez mais novos desafetos, tá? Então é bastante interessante essa evolução no plano espiritual, comparando-se à evolução que nos acontece quando estamos encarnados, tá? No plano material, não é? Então, por outro lado, ao encarnarmos, nos é dada uma oportunidade toda nova de recomeço. Temos uma nova aparência, nada lembramos de nossas vivências pretéritas e possuímos domínio sobre o que falamos e sobre a expressão que estampamos em nosso rosto, sendo-nos possível dissimular pensamentos e emoções. Nossos espíritos protetores utilizam tal situação para juntar nas mesmas famílias, nas mesmas comunidades, espíritos que necessitam de reconciliação, protegidos um dos outros pelo disfarce do corpo físico. Temos a oportunidade de travar novas relações com todos. Se soubermos fazer uso dessa possibilidade, com sabedoria, não só mas nos faremos desafetos, como iremos pouco a pouco reparando nossos erros do passado e sublimando em relações de família equilibradas e amorosas o ódio dos inimigos fidagais de outrora. Já pensou se nós todos numa sala, numa palestra, se nos reconhecêssemos de vidas passadas, será que iríamos ficar todos sentadinhos, todos em comunhão de pensamento, assistindo aquela palestra, vibrando pelo mesmo motivo? Jamais, gente. A gente ia olhar do lado e víamos uma pessoa que nos maltratou, que nos fez muito mal, ou vice-versa. Então, graças a Deus, Deus nos dá o véu do esquecimento, tá? E graças a Deus temos a oportunidade de reencarnar e depois de reencarnar quantas vezes forem necessárias, para irmos nos depurando, tá? Seria possível a um de nós evoluir no estado de simplicidade e ignorância completas ao de perfeição moral e intelectual em uma só existência? É simples, gente. Basta para que olhemos para nós mesmos.
Quanto tempo nos falta para chegarmos ao estágio de um Gandhi, de um Chico Xavier ou de uma Madre Teresa de Calcutá? Com sinceridade, pode algum de nós ser tão ingênuo para achar que consegue chegar lá ainda nesta vida? Não. Para evoluirmos, mesmo do estágio em que estamos neste século, até a perfeição faltam milênios. E esses milênios requerem milhares de reencarnações, muitas mais encarnações, não é? Nós estamos ainda muito distantes. Lei da evolução. Somos todos criados simples e ignorantes e temos todos o mesmo potencial de evolução, tanto em bondade quanto em sabedoria. E ao fim da jornada seremos todos perfeitos. Não dizemos isso por pura especulação, nem tão pouco baseados na codificação, não é? Simplesmente porque quem o disse foi Jesus Cristo. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Será que ele estava querendo dizer que seremos idênticos a Deus um dia? Jamais. Jamais a criação será igual ao Criador. Mas, naquela época, é o que ele tinha de melhor mostrar-nos a comparação. Melhor exemplo. Tá? Quais os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos, amigos, mais adiantados do que a Terra, lá o nosso perispírito já é muito menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado ainda, é diáfano e quase fluídico, vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o espírito, não é? Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste o invólucro apropriado à natureza desse mundo, ou seja, em qualquer mundo que formos reencarnar, a espiritualidade, o nosso perispírito utiliza do produto daquele mundo para formar o nosso perispírito. E quanto mais evoluído é o mundo e mais evoluído vai se tornando o espírito, o seu perispírito cada vez mais ele diminui, cada vez mais ele fica etéreo, até que fique o mínimo possível que se mistura com o espírito, tá? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. A encarnação, pessoal, então, é, portanto, mais uma bênção que recebemos da bondade divina. Toda vida existente no universo deve ser respeitada como tal. Porém, sabermos amar a vida, onde quer que ela se encontre, pressupõe que saibamos a nossa própria. Aprendamos, portanto, a amar e respeitar nosso corpo, tratando-o com cuidado e atenção para que, saudável, ele seja um instrumento de nosso progresso e dos demais seres com quem nos relacionamos na vida. Afinal, o corpo físico que ganhamos a cada encarnação é o templo onde, com estudo e trabalho no bem, construiremos o reino dos céus que Jesus ensinou estar dentro de nós. Muitas vezes ficamos imaginando: quando é que eu vou encontrar o reino de Deus? Quando é que eu vou achar o reino de Deus? Pois o reino de Deus está dentro de nós mesmos. Quando fomos homens verdadeiramente de bem, quando agirmos simplesmente em função do nosso próximo, aí está o reino de Deus. A lei da evolução rege todos os seres e todas as coisas. Para que o princípio inteligente possa evoluir, ele necessita ingressar na matéria e interagir com ela. O percurso evolutivo do átomo ao arcanjo é imenso, impossível de ser percorrido em uma só existência. Então, gente, estamos talvez a meio, vamos ser, como se diz, vamos ser positivos, né? Estaremos talvez a meio do caminho da nossa senda evolutiva. Se por um lado nós ainda sabemos que estamos muito longe da perfeição, nós também caminhamos bastante já e também já estamos longe
dos seres mais simples que habitam o nosso planeta. Conquistas importantes já fizemos, e, tendo-as feito, é mister que saibamos fazer delas o melhor uso. Possuímos consciência moral e raciocínio maduro, sendo também dotados de nosso livre-arbítrio, que nos conduz, não é? Então, empenhando-nos, né? Empenhando-nos, portanto, quanto nos seja possível na nossa reforma íntima. Busquemos a cada dia sermos uma pessoa melhor do que no dia anterior. Fazemos como Santo Agostinho, que ao final de cada dia, ao término de cada ação, ao concluirmos cada comentário, saibamos nos calar e refletir sobre o que dissemos, sobre o que pensamos, sobre o que fizemos, né? Analisando continuamente nossos pensamentos, palavras e obras, disciplinaremos nossa conduta para torná-la uma conduta verdadeiramente espírita, uma conduta verdadeiramente cristã. A evolução não é uma corrida de obstáculos, sequer uma corrida é. No entanto, que a constatação de que temos a eternidade para evoluir não sirva para nos amolecer o ânimo, mas antes como estímulo para acelerarmos a marcha, de modo a podermos ajudar aqueles que ficam para trás, praticando desse modo a verdadeira caridade cristã. Às vezes a gente fica procurando e não acha o próximo para ajudar, o próximo para amar, e com certeza, na maioria das vezes, o próximo está bem próximo mesmo, está dentro do nosso teto. E às vezes a gente procura e não acha, né? Ou então, puxa, quando eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar, eu vou construir um hospital. Não precisa de nada disso para praticar caridade, gente. A caridade se acha nas pequenas coisas. Muitas das vezes procuramos pessoas para ajudar e temos a pessoa dentro de casa, não é? Onde a gente desperta o amor, onde a gente aprende a entender a outra pessoa, entender o outro, entender o próximo, tá? Eu vou colocar um vídeo agora, que é para a gente estar concluindo a nossa palestra, e eu achei bem legal estar colocando isso hoje. Eita! Ui! Existo! Eu existo! Eu penso logo, existo logo penso, eu existo! Eu penso, eu sou o quê? O que eu sou? É um dos meus filhos amados. Espírito. Uau! E aí? Tudo bem? Acabei de chegar. Eu sou um espírito, né? Ah, eu sabia. Eu sabia que eu era um espírito, cara. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Nossa, obrigado. Eu sou meio inteligente mesmo. Eu sei de tudo. Também eu só vivo há 2 minutos. Tudo é pequenininho ainda. Caramba, mas... Quem é você? Sou a causa primária de todas as coisas. Uou, caraca! Você é importante. Legal. De onde que eu vim? Acabou de ser criado. Simples e ignorante. Ei, ignorante por quê? Ignorante é você. Ah, você acabou de dizer que eu era inteligente. Já mudou de ideia? Você é o quê? Bipolar? Você que não é muito inteligente, né, dona Causa? Sou a inteligência suprema. Tá bom, então. Ok, dona Inteligência Suprema. Que legal isso aqui, gente. Mas vem cá, você tá onde, hein? Estou em toda parte, em tudo. Ah, maneiro, hein? Tipo ácaros. Que legal. Eu posso te ver? Você não me compreenderia. Ah, deixa de ser tímida. Aparece aí. Aqui é legal existir. Você não está pronto, meu filho. Quando chegar ao final da sua jornada evolutiva e se tornar um espírito puro, me verá e compreenderá. Uma jornada? Eu vou participar de uma jornada, que legal! É tipo um game, assim? Caraca, que maneiro! Mas como é que é essa jornada? Você viverá muitas aventuras na matéria. Aventura! E cada uma dessas aventuras te fará progredir. Aventuras! Eu quero isso, mas como assim? Eu vou ter uma arma, uma espada! Todo herói tem uma arma, não é? Você terá o seu livre-arbítrio. Eu não sei muito bem o que é isso, mas você vai ver. Eu vou acabar com todos eles, eu e meu livre-arbítrio. Cuidado. Vai com calma, meu filho. Essa sua arma
O livre-arbítrio, como toda arma, também pode te ferir se não for usada direito. Tá, eu já sei mexer, eu já sei. Posso começar? Quando começa? Agora, Agora? Eu tô com um pouco de medo, porque eu não sei bem jogar, não é? Eu acabei de ser criado, simples e ignorante, lembra? Você falou aí. Tem algum tutorial pra gente aprender? não fique com medo. Vou estar sempre contigo. Ah, tá. Então, não é querendo te desmerecer não, dona Causa, mas então, a senhora disse, eu não te compreendo ainda e tal, como é que a senhora vai me ajudar? Através dos seus irmãos mais velhos. Eu tenho irmãos! Meu Deus, eu tenho irmãos! Que legal! Eles vão também comigo nessa aventura? Sim, claro. Muitos também estão em sua jornada de evolução. Uau! Que incrível! É muito melhor assim, porque jogar sozinho é muito sem graça, não é? Nossa, e como é que começa? Onde é que aperta o start? Não se esqueça que todo jogo tem suas regras, meu filho. Quanto mais se afastar delas, mais difícil fica seu caminho. Tava bom demais pra ser verdade. Regras. Tá. Se tem regras, tudo bem. E onde elas estão? Onde estão essas regras? Escritas aonde? Onde estão? Na sua consciência. Tá, eu acho. Ok. Eu vou lá, hein? Eu vou lá, tá? Tchau! Dona Causa. Diga, meu filho. Ah, eu acho que eu vou ficar com saudade da senhora. Eu queria... A senhora não quer brincar comigo? Também? Sempre. Brincar é criar. E de criar, meu filho, eu entendo. Ah, ui. Então eu vou lá. Juízo, hein? Tchau. Te amo. Eu também te amo, pai. Eu tô com medo, mas vai ser legal! Ah! Com esse vídeo, pessoal, nós encerramos a nossa conversa de hoje, a nossa palestra de hoje. Foi muito bom estar com vocês. Um beijo no coração de cada um e até uma próxima oportunidade. Até mais.